Vi do amigo parte 2, rapaziada. A verdadeira identidade do amigo Century Fox. Century Boys. 20 Century Boys. A gente já viu a parte 1 e agora parte 2. Gostaram da parte 1 e apoiaram a ideia, bora pra segunda parte da Me falaram que ele pulou muita coisa na parte 1, boy. análise de 20 Century Boys. E caso você tenha chegado até aqui sem ter visto a primeira parte, eu vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada no início dessa obra magnífica, que vale muito a pena, e depois volta aqui, beleza? E você que viu a primeira parte, tá aqui vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, deixa de ser um criminoso, se inscreve aí. Agora sim a gente pode continuar, mas dessa vez partindo do capítulo 50, de onde nós paramos no último vídeo. Bora. Century Fox, boys! Foi de proposta agora, otário. Aí, toma. Chegou. E mais uma vez acompanhamos a sede da ONU durante o evento de reconhecimento dos homens que salvaram o mundo. O que faz total sentido quando lembramos que o capítulo anterior termina com o grupo de Kenji se preparando para impedir os planos do amigo, lutar contra o robô gigante e, de alguma forma, parar o vírus que matava milhares de pessoas pelo mundo. Mas ainda assim, o quarteto, ovacionado por todos, permanece um mistério. Quem são os homens que salvaram o mundo? A cena corta e agora vemos uma garota desconhecida com o toca-fitas velho que sempre quebra. E por ser algo totalmente obsoleto, aparentemente não tem mais conserto. Ainda assim, essa garota insiste em continuar usando seu Sune, que agora sabemos por que sempre quebra. Ela com certeza comprou com perigo. Eu não tenho nada aqui agora, mas se eu achar eu te dou um toque. A garota continua curtindo a sua música de boa e finalmente descobrimos a sua real identidade. O ano é 2014 e essa é Kana Endo, a bebezinha, sobrinha do Kenji. E a música que ela ouvia no toca-fitas eram as músicas que o seu tio gravou há muito no futuro agora? tempo. Ela agora tem 17 anos e trabalha em um restaurante chinês em um bairro muito perigoso Poxa, um time skip do nada. Da cidade. Lá a máfia chinesa disputava o território com a máfia tailandesa, e por isso sempre rolavam tiroteios bastante violentos. O problema é que em um desses tiroteios eles estão a ponto de destruir completamente uma antiga casa de lamen que era muito importante para Kana. Tudo porque o gosto do lamen de lá era muito parecido dos tios, né? Com o tio anos atrás. Não. E aqui começa a ficar bem claro o grande apego que ela tem com as memórias do tio, o que nos faz pensar, tá, mas e o que Essa é uma continuação. Eu acho, tanto que o nome é 21 Century Boys. aconteceu com o Kenji? O mangá, a princípio, não dá nenhuma resposta pra isso, não por enquanto. O fato é que Kana, pra salvar o restaurante, entra no meio do tiroteio e para os mafiosos. E sim, ela desvia de balas pra fazer isso. Porra! Aqui o Urasawa dá uma forçada nas habilidades da Kana. Bom. Não é como se o Shogun também não fizesse isso, então O cara desviou de bala. Não, pelo amor de Deus, barato, adolescente. foda-se. Ela tira a arma de um dos atiradores e ainda diz: como é que você quer acertar alguém desse jeito? É pra segurar com as duas mãos e deixa o quadril direito. Olha lá, Ela deu critica tutorial. a tática e posicionamento de todos eles. E diz que assim eles só estão brincando e não lutando de verdade. Kana manda todos eles embora, dizendo que aquela rua não é nem dos tailandeses nem dos chineses, e que se tivessem algum problema com isso, que mandassem os seus chefes virem falar com ela. E isso, além de dar um pouco Aí mais botou de a pica na mão. e do desviar dos tiros, ainda conta pra gente que a Eu gosto do Kana nada. tem experiência com armas e talvez até com técnicas de combate. Mas por quê? Alguma coisa aconteceu pra que uma adolescente de só 17 anos tivesse tanta técnica e confiança, além do seu carisma natural, é claro, que foi capaz de convencer até mesmo mafiosos a fazerem o que ela manda. Algum tempo depois da confusão, os chefes de cada máfia realmente vão até ela. Adolescente, E lá ensino eles médio. sentam lado a lado pra comerem juntos, na tentativa de intimidar a Kana e marcar o seu poder no local. Mas o que acaba acontecendo é uma trégua entre os grupos, um acordo intermediado por Kana. E por mais aleatório que pareça toda essa sequência, esse é um padrão que se repete em praticamente todas as obras do Urasawa. A construção de mundo e desenvolvimento dos personagens acontece exatamente assim, com eventos aparentemente sem conexão, mas que no futuro se mostram muito rápido. Em seguida, vemos que a polícia japonesa está montando uma enorme força-tarefa para conter a máfia e aumentar a segurança na região. Tudo por conta de um evento muito importante que aconteceria em breve, a visita do Papa. E no núcleo policial acompanhamos o detetive Shouno, um jovem policial ainda inexperiente com a complexa política da corporação. Shouno é o neto do mesmo detetive morto pelo amigo na primeira parte, e seu avô, como um grande detetive, era uma figura de inspiração para Shouno, que sonhava em ser como ele. Durante uma batida, a polícia acaba chegando no restaurante onde a Kana trabalhava, e lá tentam prender o chefe dela pelo seu visto ter vencido. Por conta disso, Kana dá um socão sem devido na cara de Shouno e é presa por isso. Lá ela se recusa a responder as perguntas, até que os policiais tira o boné que ela sempre usava. Ai, e você... aí, sim, ela grita para que ele a devolva, dizendo que é algo muito importante e especial para ela. Durante esse capítulo, Kana diz diversas vezes que odeia a polícia. Um sentimento bastante profundo. Ela é da favela. Com uma razão que ainda machuca demais.
Em seguida, a responsável legal por Kana vai até deve ter a alguma escola coisa falar com o sobre dela, suas né? erros de comportamento e as notas ruins da sua protegida. Essa é a Yukiji Setoguchi, a amiga de infância de Kenji e parte do grupo de amigos. Ela é a primeira pessoa do grupo a ser mostrada após o Ano Novo Sangrento. Yukiji sempre tem um ar pesado e melancólico, como se estivesse sofrendo por Se ela uma tivesse grande perda perdido há algum... anos. E talvez isso seja exatamente o caso, já que o Rapaz. último quadro do capítulo 54 revela um gigantesco palácio com uma fila enorme de pessoas, e na sua entrada, o símbolo do amigo. Ixi. O monstro Avançando na nossa retorna. história, somos apresentados a uma prisão federal de segurança máxima. O que antes do Ano Novo Sangrento era um ponto turístico, uma ilha artificial ligada ao continente por um complexo sistema de túneis subaquáticos, agora havia se tornado o lar dos criminosos mais perigosos do país. Lá acompanhamos a chegada de um novo grupo de prisioneiros. Só se ele foi seguindo eles preso. um mangaka Se chamado pá, ele tá Kakuta, preso em que, por vez de acaso, era morto, né? vizinho da Kana. Aparentemente, a razão da sua prisão foi ter criado um mangá que ia contra os ideais do amigo, e agora se vê ao lado dos maiores criminosos do país. Lá ele sofre todo tipo de violência e percebe que a liberdade havia se tornado apenas um Não sonho existe. distante. Depois de ser espancado pelos guardas, ele é enviado à enfermaria, onde outro preso o aconselha a se comportar. Vai ser estudado. Para a solitária. Um lugar tão terrível que o último cara a ir pra lá morreu 3 dias depois de retornar. E isso... Armário? Solitária da porra! Todos morriam depois de ir pra A lá. solitária nem é tão solitária assim, então. Um dos primeiros prisioneiros da ilha, o único a permanecer vivo depois de 14 anos preso lá embaixo. E claro, o novato acaba sendo mandado pra lá rapidinho por estar desenhando seus mangás com material contrabandeado. Ao Vixe. descer, ele é recebido por outros presos, que aparentavam já ter perdido completamente a cabeça. Os guardas acabam encontrando o lápis que ele havia usado antes e agora, como punição, ameaçam quebrar sua mão direita. É proibido Mas, desenhar. antes que pudessem continuar, um galho extremamente afiado é apontado para o olho de um deles, diretamente de uma O das monstro. e então uma voz é ouvida. Tire os pés da mão dele, ou seu amigo perde um olho. O guarda rapidamente obedece e grita por reforços. Mas 3 guardas aparecem e invadem a cela enquanto reclamam. Porra, de novo? Quando é que ele arrumou um troço afiado assim? A partir daí, o Kakuta apenas assiste a confusão da sua própria cela. Os guardas gritam para terem Cara, é cuidado, bom. que ele havia cortado as algemas e precisariam de uma corrente ainda mais grossa. É então que vemos uma figura nas sombras, acorrentada dos pés à cabeça, exatamente como uma fera. Uma besta que nem mesmo as correntes conseguiam conter por muito tempo. O Kakuta agradece o homem misterioso por tê-lo salvo, mas sem nenhuma resposta. Ele então continua falando, se lamentando por tudo que o fez chegar até ali. Ele diz que o seu sonho era ser um grande mangaka, e que ter sido preso por O monstro deve ser... Esqueci o nome dele, pô. O que criou o símbolo, tá ligado? violar a cartilha de Que ele era muito apelão na briga. proteção aos direitos da criança e do adolescente. Não acho que seja o faz Proto. menor sentido. Que a sua história não tinha nada demais. Ela era sobre um defensor da justiça que surge para derrotar o homem que planeja a dominação mundial. Mas na verdade, o defensor da justiça é o próprio homem que deseja dominar o mundo. Ao ouvir isso, o monstro da cela então ri e diz que ele não vai durar mais que 2 semanas. Vixe. E que se ele quisesse sobreviver, teria que fugir. O Kakuta topa ajudar o homem misterioso no seu É o plano cozinho de dele. fuga, mesmo sem fazer a menor ideia de como faria isso. Ele então repentinamente começa a sentir um cheiro muito forte de sangue, tão forte que parece vir de dentro da sua própria cela. E assim vemos uma figura estranha nas sombras. Isso é logo manhwa? atrás. Não, é mangá. Então grita de medo e tenta fugir desesperadamente. O Homem das Sombras então tapa sua boca e manda ele se acalmar. Ele era o prisioneiro da outra cela que o havia salvo. E estava há muitos anos criando um sistema de túneis, e por isso tinha acesso à cela vizinha. Ele era o prisioneiro de número 3, o monstro da solitária, o único homem a sobreviver lá embaixo. E é aqui que descobrimos o seu nome, ou pelo menos como ele era chamado. Shogun. Kakuta então fala sobre a sua vizinha Shogun. Acho que é contando ele, né? detalhes que o fizeram reconhecer ela como sendo Kana. E agora sua fuga se tornava ainda mais urgente. Kana estava se envolvendo cada vez mais com a investigação sobre o amigo, e Shogun sabia muito bem sobre os riscos dessa Ia jornada. mamar. Ele precisava salvá-la. Afinal, em suas próprias palavras, Kana é a nossa última esperança. Até esse momento, Urasao não revelou nenhuma resposta sobre as principais Tá, agora perguntas a gente da tem que saber por Ainda que é assim, que ela a trama é segue, o que esperança. funciona muito bem para nos deixar vidrados enquanto o mundo se desenvolve. E essa é, para mim, a característica mais marcante de 20th Century Boys. Nesse ponto, somos apresentados a um novo personagem, ou talvez nem tanto.
sangrento. Vemos um homem com a cabeça raspada, aparentemente numa sessão religiosa, com diversos presos da mesma instalação. Ah, tá. Eu acho que esse que é ele, né? Que ele revela ser também um presidiário. Que, ele passou assim como um os demais, tempo já havia feito coisas sendo horríveis e agora estava buscando se redimir. O número de monge. sua camiseta era o 13, o que significa que ele, assim Mas como tá o muito próprio véi. Jerónimo, já estava ali há muito tempo. Ele é então chamado pelo diretor da prisão, que agora tinha caras uma tão missão muito para ele, velho. um trabalho fora da prisão, na mesma região onde Cana vivia. Ele aceita o serviço sem questionar, com apenas uma condição: visitar primeiro a solitária. Lá ele vai diretamente até a cela Meu do João, amiguinho. onde o cumprimenta como se fossem velhos conhecidos, dizendo que vai sair em missão e que aparentemente tem algo a ver com a sua última esperança, e que, dependendo das circunstâncias, ela também precisaria ser purificada. Isso faz Shogun ficar furioso, afinal ele havia entendido perfeitamente a ameaça velada do número 13, e principalmente que ele estava falando de Cana. Era hora de colocar o seu plano de fuga em ação. Um plano que, se desse errado, significaria a morte de ambos. Mas a essa altura, Se eles não botar tinham aí opção. fresco. O plano consistia em usar túneis para escapar da cela e depois chegar até o sistema de encanamentos da prisão, para em seguida usar os antigos túneis submersos para voltar ao continente. E assim, eles fazem. A princípio, tudo corre como planejado. Com a descoberta da fuga, toda a prisão fica em alerta. A guarda costeira é acionada, barcos e helicópteros começam uma caçada humana atrás dos fugitivos. Ainda assim, como eles estavam em túneis subterrâneos, as buscas não seriam um problema. Mas, e sempre tem um mas, a dupla então se depara com algo não previsto. Navios. Uma seção inteira do túnel havia desmoronado. Era impossível atravessar. E agora eles teriam que nadar por 5 km no mar gelado. Ah, até terra porra! Então, E como é que Shogun tenta a sua o última cartada, maluco é nadar mangaka, até um vai? barco pesqueiro próximo a eles. Existia uma grande chance de eles serem entregues às autoridades. Esse mangaka não é assim, peba, não? tudo acabado. Ainda assim, a pequena chance de conseguir a carona foi suficiente para seguirem em frente. Ao se aproximar da embarcação, eles descobrem que a sua aposta estava certa. O barco era tripulado por pescadores tailandeses, pessoas que não tinham razões para denunciá-los, principalmente por Shogun ser fluente no seu idioma e muito bem relacionado com aquele povo. Assim, eles finalmente estão de volta à terra firme. Lá, Shogun poderia encontrar Cana e salvá-la do grande perigo que se aproximava. Principalmente O véi é quando ele pica, percebe véi, que o esse local onde véi? havia desembarcado estava sendo construído exatamente como a sua versão de 69. Uma exposição temática que mais uma vez estava relacionada com a sua infância. Um monumento erguido por alguém que Shogun nem mesmo sabia onde estava. O Ano Novo Sangrento, tá, No porra. capítulo 70, somos apresentados a uma aluna É da um drama mesma mó escola bom, de tá Cana. ligado? Um O seu filme nome desse é anime ia ser Koizumi. muito Ela é legal. uma estudante não muito aplicada e por isso deixa o seu trabalho de história para a última hora. Enquanto todos os outros alunos escolhem temas históricos populares como a Guerra Russo-Japonesa e até mesmo sobre Miyamoto Musashi, inclusive tá passando da hora de ter vídeo de Vagabond aqui no canal. O que vocês acham? Comenta aí embaixo se você também tá ansioso para ver Ah, essa tô obra de bugado. arte por aqui. Assim ela vai sair mais rápido, já que eu vou saber que vocês realmente têm interesse na obra. Agora, de volta a Koizumi, como ela ainda não tinha um tema em mente, Vagabundo. ela escolheu É completinha primeiro a obra que já, um né? livro de história. Kenji Queria ler. Endo, líder da facção Kenji, mandante por trás do Ano Novo Sangrento. O professor então diz para ela esquecer, mudar de tema, que aquele era muito difícil, e que ele era apenas um estudante na época, mas se lembra como se fosse ontem. Um robô gigante destruindo a cidade, um vírus mortal se espalhando por todo o mundo, pessoas morrendo Era aos montes, apocalipse mesmo. desespero total. Parecia que o mundo ia acabar. É, Se mas o amigo não ia. estivesse lá, bom, o fim teria mesmo chegado. Aqui começamos aos poucos a entender o que aconteceu naquele momento. Puta que pariu. O amigo se fez de herói, né, então? Koizumi diz que a foto do livro Fez aquela os caras famosa ser foto, vilão. parecia muito ter algo errado. Afinal, todos diziam que Kenji e seu grupo estavam controlando o robô remotamente. Mas não dá pra ver controle remoto algum, e principalmente, o grupo parecia estar indo em direção ao monstro, como se fosse... Voltou, né, Barão? A foto A era peituda muito- fechou a live, foi? Koizumi ainda não sabia sobre Kana ser a sobrinha do famoso Kenji. Mas ao descobrir isso, ela sabe imediatamente que precisa entrevistá-la. E assim saber mais sobre quem era o demônio do século XX, Kenji Endo. Ela então sai em sua procura e por acaso acaba encontrando um senhor muito estranho que vive falando sobre boliche como um maluco. Esse senhor dá a ela um autógrafo, mesmo sem ela pedir, nem mesmo saber quem ele era. De Deus. Acontece que esse senhor era Deus. Não, eu não vou fazer a mesma piadinha do outro vídeo. Ah, bom. Ele havia enriquecido muito depois do ano 2000 ao fazer inúmeras previsões sobre o mercado financeiro, se tornando assim famoso pelas suas habilidades. Chegando ao ponto de ir para o espaço no maior estilo... Muito legal, do ele era mundo. mendigo, O né? fato é que Deus era uma das poucas pessoas que sabiam exatamente como tudo havia acontecido na virada do milênio.
E agora ele poderia contar Ah. tudo pra Koizumi, ao mesmo tempo em que Shogun revela os mesmos fatos para o Kakuta. Aqui voltamos ao fatídico momento. Dia 31 de dezembro do ano 2000, o dia em que o mundo mudou. Kenji e seus amigos se preparam para enfrentar aquela ameaça juntos. Helicópteros sobrevoam a cidade. Nem tinha peitudo, infelizmente. Que enquanto triste. Os corpos se amontoam por toda parte. O robô gigante continua destruindo tudo em seu caminho sem que nada o possa impedir. Londres, Paris, Nova York, Pequim, o mundo todo está em pânico graças a esse vírus. Todos os jornais comunicam que diversos grupos terroristas ao redor do mundo se juntaram para executar. Essa obra é muito ataques legal, simultâneos. bicho. E por trás de todos eles está a facção Kenji. Kenji foi transformado no maior vilão que o mundo já viu, algo que, de certa forma, ele concordava. Afinal, foi ele quem imaginou todo esse plano. E por isso, ele se sentia mais responsável do que todos os outros. Kenji se lembra que o robô do seu plano era controlado remotamente. E por isso, o seu controlador deveria estar em algum lugar alto próximo dali. Ele então sai correndo em busca de algum possível lugar. Shogun logo pensa na sede do Partido da Amizade. Ele pega uma moto e sai em busca desse suposto centro de controle. Yoshitsune diz ao Maru para ficar e cuidar das dinamites, enquanto ele e Fukubei seguem Kenji. Já Yukiji e Monchan seguem Shogun de carro. Eles então se lembram que na infância era exatamente assim, viviam correndo atrás do Ocho. Nesse clima nostálgico, Monchan revela que todos eles, quando crianças, tinham uma quedinha por Yuki. Ela ri, primeiro não a bota única no amiga tapete, do grupo. Mas depois diz que eles deveriam ter dito. Até eu. Ah, tá. Devia ter. Oxi, todo mundo? Então que Monchan diz que eles não poderiam dizer, porque todos sabiam que era do Kenji que ela gostava. Ah. E vamos lá, né? Isso era algo que não só eles sabiam, o próprio Kenji e a Yuki sabiam também, mas só eram novos demais para dar o primeiro passo. O que começa a explicar o porquê desse ressentimento tão grande guardado. Legal. Esse arrependimento e frustração de não terem dito tudo o que gostariam. Algo que, infelizmente, eles só perceberam quando já era tarde demais. Um sentimento que Shogun também carregava, já que ao chegar na sede do Partido da Amizade, ele diz a Yuki pra ir pra casa, cuidar da Kana, porque ela era a última esperança. Yuki então se irrita e diz pra ele não agir como se já estivessem sido derrotados, porque não foram. E assim ela toma a frente nesse quadro simplesmente perfeito. O prédio parecia completamente vazio, todas as salas silenciosas, como se ninguém nunca jamais tivesse pisado ali. Mas ao chegar no terraço, eles tiveram uma grande surpresa. Diversos membros do Partido da Amizade, todos assistindo as imagens da destruição mundial quase como uma torcida, gargalhando e se vangloriando de toda a destruição como se fosse uma enorme competição. Meu Deus. Lá eles descobrem a localização Aceita do isso aí. local próximo de onde Kenji estava. E por isso eles imediatamente informam pelo rádio para que ele fosse até lá o quanto antes. Ao chegar no local, Kenji encontra Fukubei apontando uma arma para alguém enquanto grita: "É ele! Eu encontrei! Ele está controlando o robô!" E alguns metros à sua frente, no parapeito do prédio, estava ele. Tá falando de amigo, quê, com maluco? uma máscara e um notebook na mão. Fukubei ameaça atirar, mas Kenji o impede, dizendo que ele é o pai da Kana e por isso não poderia matar. Ah, de novo? Fukubei então abaixa a arma e começa a desabafar, perguntando sobre a sua esposa desaparecida, que aparentemente havia entrado no culto do amigo e depois abandonado tudo. Sua casa, seu marido, até mesmo seus filhos pequenos. Ele então diz enquanto olha fixamente pro amigo: "É você, não é, Sadakio? A culpa é minha, não é? Eu era o seu único amigo." Eita. Mas quando as brincadeiras com você foram ficando piores, Eita. eu pedi pra continuar sendo seu amigo. Ele descobriu quem era. Mas eu fiquei com medo de também virar alvo das brincadeiras e disse: "Cala a boca, você não é o meu amigo." Kenji fica paralisado diante de tudo isso enquanto Fukubei se aproxima da grade que o separava do amigo. E então ele continua: "O que quer que eu faça? Se eu morrer, você vai parar com essas atrocidades? Você roubou a minha esposa por ódio a mim, seduziu a irmã do Kenji por ódio a mim. Matou o Donken, criou um robô gigante, matou milhares de pessoas. Acho que não foi por ódio a tu então, né? Já chega. Acho que não, hein? Culpado por tudo isso. As lágrimas escorrem dos seus olhos e ele então sobe na grade para tentar impedir o amigo de continuar. Ele diz ao Kenji para se afastar e pede desculpa. Ih, vai tomar um tiro. Afinal, ele nem mesmo fazia parte dos amigos que fundaram a base secreta no começo. Mesmo assim, ao vê-los, ele sempre quis fazer parte do grupo. Foi ele quem levou o Sadakio até lá. É tudo responsabilidade minha. E todos nós colocamos itens preciosos dentro daquela caixa. Eu não lembro o que coloquei lá, mas lembro das suas últimas palavras. Vamos cavar isso de novo quando a Terra estiver em grande perigo. E daí vamos salvar o planeta do inimigo.
Fukubei O inimigo então é começa uma ele, luta né? com um amigo pela Não posse acho do que esse amigo robô seja controlar ele, o robô. então. Em meio à disputa, ele arranca a máscara enquanto pergunta até quando ele iria continuar usando aquela máscara Não idiota. é ele. Os dois acabam se desequilibrando durante a luta. Nesse exato instante, Fukubei olha pra Kenji com um rosto extremamente surpreso e confuso enquanto diz: "Não é o Sadakio." E então vemos um pequeno flashback onde Fukubei conversa com Kenji antes do plano. Lá ele agradece por toda a ajuda com os filhos e principalmente por tê-lo incluído no plano para impedir o amigo. E assim o seu rosto se desmancha na memória do Kenji enquanto a voz de Shogun ecoa no rádio. Kenji, o que aconteceu? Responda! Fukubei caiu do prédio. Todos ficam completamente em choque com a notícia. Ele era a primeira baixa do grupo que se arriscava para salvar o mundo. Um mundo que ao mesmo tempo estava os culpando como os vilões da história. Mas ao contrário do resto do mundo, eles Morreu todo mundo morreu porque eu acho que ele conseguiu parar o robô, né? Mas porra. reconheciam o sacrifício de Fukubei. Afinal, em sua queda ele havia destruído o controle remoto e agora o robô seria parado. Pelo menos era o que eles acreditavam. Aí é O robô foda. continuava se movendo e destruindo Aí tudo, é espalhando vírus pela foda. cidade, matando inúmeras pessoas no processo. Kenji então se enche de raiva e diz o Maru para levar o caminhão com dinamite até ele. Enquanto isso, Shogun descobre que na verdade o robô possuía um cockpit. Ou seja, havia alguém Tem alguém controlando o robô. Maru chega até Kenji e ambos partem com o caminhão cheio de dinamites. Lá, Maru coloca para tocar uma fita que Fukubei sempre escutava, e nela estava escrito Rock dos anos 70. E assim, através do rádio, todo o grupo ouviu uma antiga canção chamada 20th Century Boys. Ao ouvir a música, É o nome do desenho. invadiu a rádio da escola para tocar aquele rock para todos os alunos. E eu me senti invencível enquanto os professores gritavam para eu tirar aquela coisa. Não é coisa nenhuma, é rock. Tentem me deter se conseguir. É o nome da obra. Nada aconteceu. Absolutamente nada. Todos deveriam ter me considerado um herói. Mas nem deram atenção. Ainda assim, Maru diz que se não fosse o Kenji, ele teria sido para sempre um covarde. Mas que por conta dele havia mudado. E agora dirigia esse caminhão cheio de explosivo em direção a um robô gigante. Enquanto isso, as autoridades Ele vai morrer lançaram também, um né? ataque militar pesado sobre o robô percebem que a situação era ainda pior. O Vou robô começar a desconfiar. aparentemente é movido por energia nuclear, o que significava que destruí-lo de maneira brusca iria liberar uma dose Vixe! por energia nuclear. Eita, O que voltei sem querer. significava que destruí-lo de maneira brusca iria liberar uma dose desconhecida de Barão, radiação no meio da pois. cidade. Desconhecida é Causando uma foda. ainda pior. Shogun alcança Kenji e Maru com sua moto, e então eles dizem para Moon-chan e Yuki de permanecerem onde estão, que eles só conseguiram encontrar 3 trajes antibacteriológicos de segunda mão. Kenji pede que Moon-chan cuide da Yukichi, afinal ela era mesmo a última mano. esperança. A O roupa trio, dos então, cara. chega ao robô gigante, e lá Deve eles ser descobrem por isso que eles acham que ele estava mais controlando o robô. rústico do que parecia. Cheio de partes expostas e improvisadas, com grandes trapos de tecido escondendo as suas partes mecânicas. Kenji então sobe no teto do caminhão e se agarra em um dos trapos para tentar alcançar uma escada suspensa. Em paralelo, descobrimos a parte política do plano do amigo. Manjun, o lacaio que havia sido descoberto no aeroporto, se apresenta ao comitê de emergência em nome do Partido da Amizade. Lá ele revela que o amigo havia criado laboratórios para pesquisar e desenvolver vacinas para vírus mortais como aquele. Os líderes do comitê então acatam a solução, ordenando a todos para que se preparem para uma vacinação em massa da população. Manjun revela que o amigo havia preparado também uma barreira capaz de neutralizar o robô, e que essa estrutura iria emergir da sede do Partido da Amizade. É então que ele recebe a notícia e faz questão que todos ouçam sua reação. O amigo está na estrutura! Detenham-no! Precisam detê-lo! E com os olhos cheios de lágrimas, ele diz: "Por Deus, o amigo vai arriscar a própria vida para salvar o mundo." O palco estava armado. Salvar o quê, moço? Salvar o quê? Para subir no robô. Kenji pede a ele a sacola com as dinamites. Ocho então a entrega e pede ajuda para subir na escada, já que o trapo em que ele estava pendurado não aguentaria muito mais tempo. Kenji vê a mão do amigo. Realmente uma lavagem cerebral. E com um olhar que entregava totalmente a sua intenção, ele diz: "Até, Ocho. Volto num instante." E assim, Ocho cai de volta no chão enquanto Kenji sobe sozinho no robô. Mas quanto mais ele se aproxima, mais ele percebe o quanto aquilo tudo era uma enorme farsa. O robô não era nada mais do que uma enorme lata velha, cheia de fios enferrujados e parafusos. Era uma armadilha. saindo. Era quase certo que algo assim jamais teria um reator nuclear em seu interior. Kenji percebe que aquilo não era nem de longe como ele havia imaginado quando criança. Era hora de acabar com a brincadeira de uma vez por todas. Ele então finalmente alcança a cabine de controle da criatura. E lá dentro ele vê uma figura sentada. É um cara aleatório. Kenji então ordena que pare, caso contrário ele atiraria.
Mas a cabeça do controlador Era um simplesmente cai do manequim. seu corpo. Tudo não passava de um boneco. E em seu rosto estava escrito Candy. Os controles também eram falsos. Tudo era apenas uma grande encenação. Candy então se irrita e prepara para explodir tudo, avisando a todos para se afastarem do robô, que em 3 minutos mandaria tudo pelos ares. Eles não falaram isso pra Mas, polícia, não? estava se preparando para sair, um visor no painel começa a transmitir imagens do amigo, e de lá ele diz: Candy, vamos brincar mais um pouco. Ao ver isso, Candy percebe que o Eita. amigo que caiu do prédio Eita. era falso, e que aquele ali sim deveria ser o verdadeiro, mas sua paciência já havia acabado há muito tempo. Pare de se esconder, apareça. É então que o amigo diz: eu estou bem na sua frente. E ao levantar os olhos, Candy se depara com uma enorme estrutura bem à frente do robô. Era a mesma Torre do Sol construída no festival de verão da sua infância em 69. E no seu ombro direito estava ele, o homem mascarado por trás de tudo isso, o amigo. Candy então confronta o amigo sobre seus atos, o chamando de covarde por O tudo. amigo vai salvar Continuar tudo, né? usando essa máscara por continuar Ai, é tentando foda, impedir a pô. vida de tantas pessoas. O cara Era como fez se um pudéssemos palco até mesmo na ver o qual sorriso ele é o por trás da protagonista. máscara, enquanto o amigo diz: você é sempre o mais engraçado, Candy. E assim, ele lentamente retira a máscara. Candy então fica extremamente chocado com a verdadeira identidade do amigo. Naquele exato momento, o ponteiro do relógio marcava meia-noite. O século XXI havia chegado, e com ele os 3 minutos também haviam acabado. Uma enorme explosão foi vista e ouvida por todos ao redor. A região inteira foi destruída, e com Kana apenas uma fita restava. A última música que Candy havia gravado. Essa é a Que verdade foda. por trás do Ano Novo. Que Sangrento. foda. Uma Que verdade totalmente foda, mano. encoberta pela mídia. Caralho, muito foda. Mano, E acho que o aqui Kenji finalmente morreu. descobrimos como realmente aconteceu a premiação da ONU, tantas vezes mostrada no mangá. O apresentador chama ao palco os homens que salvaram o mundo enquanto anuncia. Eles não amigos. apenas criaram uma vacina para contra-atacar o robô que exalava mano. o vírus letal, mas também enfrentaram um demoníaco terrorista e venceram. Aqui estão eles, os 9 responsáveis por salvar Os o mundo. amigos. Manjun se posiciona como líder do grupo e representante do amigo. O seu discurso é sobre como eles não são merecedores dos aplausos, pois acreditam que qualquer um poderia fazer o mesmo em seu lugar. Ah, como tá. seres humanos, como amigos. Aham. E por fim, Manjun exibe a todo o Desgraça. público e ao mundo que os assistia. O homem que verdadeiramente merece todos os aplausos. O elo que sustenta a humanidade. O amigo. Em uma gravação, ele aparece em uma cama completamente enfaixado, aparentemente bastante ferido. E lá, ele diz: vamos todos dar as mãos e caminhar juntos, meus amados amigos. Toda e qualquer pessoa que havia ido contra a história do amigo havia morrido misteriosamente, e a sua verdade havia se tornado a verdade. Afinal, são os vitoriosos que escrevem a história, e esse foi o fim trágico de Candy Endo. Essa foi a razão pela qual Kana dedicou toda a sua juventude a manter o legado do seu tio. A razão pela qual os amigos continuam lutando contra o homem que enganou toda a humanidade. Esse foi o Ano Novo Sangrento de verdade, o momento em que o mundo mudou completamente. Muito legal, achei foda. Koizumi agora sabia a verdade, e por isso ela havia se tornado alvo da organização do amigo. Para casos como esses, eles haviam desenvolvido um sistema de realidade virtual onde pessoas poderiam navegar por todos aqueles eventos, participando ativamente, como em um videogame. Essa atração virtual era disponibilizada na Amigolândia, um parque temático para onde os dissidentes eram enviados para sofrerem uma lavagem cerebral. Lá acontecem palestras sobre a facção Candy, ensinando o povo sobre como eles foram os monstros responsáveis por todas aquelas atrocidades. E claro, sobre o homem que os impediu e salvou o mundo da destruição. Aham, com o maior certeza. herói da humanidade. Com certeza. Koizumi não compra a ideia e pretende fugir do lugar, mas ela logo percebe que não vai ser assim tão Rapaz. fácil, já que ela presencia outra pessoa tentando fugir e sendo capturada por um grupo do amigo, sendo eles liderados por uma mulher estranha chamada por eles de Navegadora dos Sonhos. É então que um homem misterioso aparece e a ajuda a fugir. Já lá fora, O protagonista grupo esperava venceu. Não, mas atacar. vai Esse ter homem, então, tira os a óculos mudança, e né? Koizumi o reconhece como sendo Yoshitsune, um dos amigos de Candy que todos acreditavam ter morrido no Ano Novo Sangrento. Yoshitsune a leva até a sua base secreta, e lá ele diz que ela não precisa chamá-lo de capitão, afinal ele não é mesmo líder de nada. Apenas estava esperando um deles voltar para abdicar da posição.
Monchan, Maru, Kenji, Ocho, tanto Koizumi quanto Yoshitsune agora não tinham escolha. Eles eram inimigos do amigo e precisavam lutar pela sobrevivência. Durante a sua passagem pela atração virtual, Koizumi viu o rosto por trás da máscara do amigo logo antes de ser retirada da simulação. E isso a deixou completamente horrorizada. Ela agora se tornava uma peça fundamental na descoberta da verdadeira identidade do amigo. Nesse meio tempo, vários grupos investigam separadamente o amigo, tentando descobrir os próximos passos do seu plano. Tudo porque, ainda em 2002, Monchan havia descoberto por isso, páginas soltas de um rapaz. novo livro de profecias. Nele Outro? estava descrito que em 2014 haveria uma reunião em uma igreja de Shinjuku. E lá, um salvador da humanidade apareceria em nome da justiça, mas seria assassinado. E então, um mundo de pesadelo começaria mais uma vez, algo que Kana ainda não sabe. O que a preocupa de verdade é a próxima parte do livro, que diz que o Papa cairá no leste, e então a história terminará em 2015, quando um novo presidente mundial surgirá. Kana decide reunir um grande grupo para salvar o Papa que viria no Japão muito em breve, e para isso conta com os líderes das máfias chinesa e tailandesa que já conhecia. Eles formam uma união justamente em uma igreja, exatamente. Não, agora aí, Barão. Aí é putaria já. A multidão saca uma arma, pronto pra disparar em Kana na frente de todos enquanto recita o trecho da profecia. Mas, como em um clichê de filme de ação, por trás de Kana, pelo vitral da igreja, uma figura salta, quebrando completamente o vidro. Nossa, então vai jogar o simulador de namoro do Palworld e sai. Que porra é essa de simulador de namoro de Palworld? Shogun se coloca como um escudo humano na frente de Kana, mas antes que o atirador pudesse disparar, outro tiro é feito e acerta o homem que os ameaçava. Shogun, percebendo a situação, rastreia de onde veio o disparo e corre até lá para encontrar o Tá, atirador. pô, esse velho é pica demais, velho. Chegando no local, ele encontra um velho conhecido, o número 13. Ele tem em sua Eu divulgo, Barão, vocês eu divulgo. mão uma cópia do livro de profecias, e lá ele lê: quando vier até nós a Santa Mãe, ela trará consigo o céu ou o inferno. Mas uma peça do quebra-cabeça era apresentada, uma que o número 13 rapidamente entende. A mãe de Kana é a Santa Mãe, e ela estava viva em algum lugar. A irmã do Kenji, há tanto tempo desaparecida, era uma peça fundamental nos planos do amigo. Não, pra caralho. A essa altura, Koizumi ainda insistia em retornar para sua vida normal, indo para a escola como se nada tivesse acontecido. Mas ela logo é encontrada por uma navegadora dos sonhos que pretende a mandar de volta para o mundo do amigo. Ela foge desesperadamente, até que descobre que o seu novo professor de inglês era exatamente a pessoa que ela havia visto sob a máscara do amigo na atração virtual. Ao ver a cena, ela desmaia e é enviada diretamente à enfermaria. Lá, Kana a encontra e as duas compartilham informações sobre a trama do amigo. Kana, ao descobrir sobre esse tal professor novo, vai imediatamente até a sala dos professores da Ele sua faz procura. parte do Mas dos ele já não amigos. estava lá. O seu nome era Kiyoshi Sada, É. ou como era conhecido na escola, Sadakio. Ele meio que sequestra Koizumi para sua casa, e por todo o trajeto ele fala coisas desconexas e se mostra cada vez mais irritado. Ei, Chegando lá, man! ele inúmeros brinquedos infantis espalhados Pode- por toda a casa, como se lá fosse um enorme quarto de criança. E Rap- em uma das paredes, diversas máscaras caricatas, e no meio de todas elas, a máscara Rapaz. do amigo. Sadakio então aparece usando uma máscara idêntica enquanto pergunta: acha que eu sou o amigo? O Não. telefone toca e do outro lado da linha estava a Deve ser diretora não. da escola, perguntando se ele sabia sobre o paradeiro de Koizumi. Algo que ele nega saber. Mas imediatamente ela toma o telefone e pede por socorro. Sadakio desliga o telefone Eita enquanto diz: porra. você falou pra ela, mas que pena. Ele pega um taco de beisebol e com uma cara completamente creepy, vai Vixe! ser uma pena se quebrar esse taco. Mas Vixe. eu não tenho escolha. Koizumi, obviamente, quebrar. treme completamente, já esperando o pior. É. Mas, para a surpresa de todos, Fique. Sadakio caminha calmamente até um quarto no fundo da casa, onde havia um notebook com uma mensagem do grupo do amigo solicitando as verificações rotineiras, repetindo a mensagem incansavelmente sem parar. Sadakio, ao ouvir isso, fica extremamente irritado e destrói o computador completamente com o taco de beisebol. E subitamente ele Ele é diz: maluco, é? tudo bem, me leve até Kanaendo. Koizumi não entende de absolutamente Ele é maluco, nada do que é? está acontecendo, e nós, enquanto leitores, também não entendemos nada. E isso é proposital. Sadakio revela que a diretora tem ligação com os navegadores dos sonhos, e que a essa altura já deve ter enviado vários deles até lá. Sadakio fazia parte do grupo do amigo, ele era o diretor do museu do amigo. Toda aquela casa, desde a sua estrutura, decoração, brinquedos e máscaras, eram réplicas perfeitas da casa onde o amigo morou na infância. Sadakio era o responsável por guardar esse lugar, proteger esses itens e memórias tão valiosas para o amigo.
Ainda assim, ele era apenas isso, um servo, um escravo. E aqui Sadako decide Óbvio. se virar contra o amigo. Ele ateia fogo no museu enquanto Ele foge vai do carro. trair o Eles amigo. vão até a sua antiga escola, onde ele revela ter assassinado Monchan em 2002, pouco depois dele descobrir sobre os segredos do amigo. Segredos esses que ele havia registrado no seu caderno. Ah, então vai dar pra salvar o maluco que tá Sadako, preso. Então dá a ela o caderno cheio de manchas de sangue. Mas o que exatamente o levou a mudar de lado depois de tantos Não anos? faz E sentido. agora? Foi, Ele do explica nada. que o amigo sabia absolutamente tudo sobre ele, mas que ele mesmo não sabia nada sobre o amigo. E depois de matar Monchan, Ah, ele achou começou a se traição. questionar se ele era mesmo do bem, ou se na Se ele verdade era seu era do mal. amigo. Mesmo evitando a questão por tantos anos, uma hora a verdade iria o encontrar. Esse dia chegou quando ele presenciou Kana discursando naquela igreja em Shinjuku. Lá ele viu como o bem realmente se parece. Ver aquela adolescente lutando sozinha e depois o Ocho se sacrificando por ela. Quem é do mal? Quem é do bem? Quem eu sou? Sadako era um homem atormentado por muitos demônios. A culpa, a dúvida, a incerteza. É engraçado tudo que isso o tornava instável e facilmente os caras tudo manipulável morrendo. pelo amigo, a ponto de se tornar o seu escravo. Mas isso acabaria ali. Era a hora de ele ser realmente livre. Ele vai se mesmo matar, que né? essa fosse a última coisa que ele fizesse na vida. Porém, eles haviam sido perseguidos até a escola e o prédio estava completamente Ah, cercado pelos polícia. Kana, que também Pelos procurava homens de pela quê? amiga, agora os havia encontrado. E no momento final em que os membros do grupo do amigo invadiam o prédio para matá-los, Fudeu. Yoshitsune aparece em um helicóptero para resgatá-los. O profeta Finalmente, Deus. Kana revia um grande amigo depois de tantos anos. E com ele, Sadako sabia que tanto elas quanto as anotações de Monchan estariam seguras. E assim ele os tranca no terraço do prédio para que fugissem no helicóptero, enquanto ele seguraria os Não vai invasores dar certo, pelo né? tempo que conseguisse, até que pudesse também fugir no seu carro. O grupo finalmente estava reunido. É engraçadinho, como antes, começa e com um agora boneco todos criança, eles ficam adultos e agora eles são velhos. dominação mundial do amigo. De acordo com a profecia, a próxima etapa aconteceria em apenas alguns dias, e por isso todos eles precisariam se apressar. Era chegada a hora de revelar a verdade por trás do amigo. A identidade do amigo Atar. Atar. 31 de dezembro de 2014. O ano está quase no fim. O povo se aglomera na Praça do Amigo, trazendo buquês de flores em memória às vítimas do Ano Novo Sangrento. Mas, dessa vez, com o conforto de saber que uma catástrofe como essa não se repetirá. Já no grupo de Yoshitsune, as pessoas sabiam a verdade. E lá eles se reúnem para honrar os verdadeiros heróis daquele fatídico momento. Mas ao contrário do que todos eles acreditavam, haviam mais membros do grupo vivos ainda naqueles dias. Maru agora trabalhava como guarda-costas de um cantor extremamente famoso no país. Tão famoso que foi convidado a conhecer pessoalmente o amigo após um grande show de fim de ano. Porra! E por mais que no primeiro momento pareça que O amigo Maru agora é praticamente uma estrela, né? esquecido dos seus amigos, provando que ele era mesmo só um covarde, como sempre dizia, a situação era exatamente o oposto disso. Juntos, eles haviam elaborado um plano para deter o amigo naquela reunião. O seu terno estava repleto de explosivos, e ele pretendia detoná-los assim que tivesse a chance de se porra! aproximar. Maru estava disposto a sacrificar a própria vida para impedir o amigo de continuar a sua dominação porra! mundial. Ainda assim, quando o Bom momento que tava chegou, todo mundo ele pronto, né? presenciou um dos ministros do amigo recebendo a notícia de que o seu netinho havia acabado de nascer. E em seguida, Maru se lembra das palavras de Ken de muitos anos atrás. Não quero envolver inocentes nisso. Se achar que a sua vida está em perigo, fuja a toda velocidade. Por favor, não morra. E assim ele desiste do seu plano. Que Afinal, triste. Kendi não ia querer isso. Enquanto isso, Shogun Que Kakuta triste. agora continua a sua investigação sobre os verdadeiros responsáveis pelo desenvolvimento do vírus do Ano Novo Sangrento. O principal nome por trás de tudo isso é Caralho, muito complexo, porra! a pessoa que primeiro falou sobre usar um vírus para dominar o mundo. É um bom resumo, Uma ideia viu? que Ochi usou como sua algum tempo depois, enquanto faziam seus planos para o primeiro livro de profecias. E aqui descobrimos a origem do novo livro de profecias. Yamane diz a Ochi que eles estão reunindo um grupo para escrever secretamente esse novo livro, e que, se ele quisesse saber mais, deveria ir até a biblioteca, já que lá havia um livro que eles usavam para se comunicar em segredo. Agora, tantos anos depois, o Ochi, agora conhecido como Shogun, e o Kakuta vasculham a biblioteca atrás desse suposto livro secreto. Eles procuram por toda parte durante horas a fio, mas sem sucesso. Até que Shogun tem uma ideia de procurar por livros que tenham apenas o segundo volume. E por isso ninguém os pegaria, já que todos começam a ler sempre pelo primeiro volume. Eles finalmente encontram o tal livro secreto, e dentro dele havia um único bilhete que dizia: Encontro da Sociedade Secreta, noite de 1º de janeiro de 2015. Local, Laboratório de Ciências. Exatamente o momento em que eles estavam na biblioteca vasculhando o lugar.
Eles partem imediatamente para o local marcado, e lá eles encontram em meio às sombras uma figura misteriosa. Esse era o Dr. Yamane, o principal responsável pelo Oxe, é você? Shogun questiona se o amigo fazia parte do seu grupo de infância, o que o Yamane confirma, ainda dizendo que o amigo havia nascido exatamente ali, naquele laboratório. O amigo não só fazia parte do grupo secreto, mas também estava a caminho do laboratório. Tanto que pouco tempo depois ele realmente chega no local usando carai. essa caricata como sempre. Shogun rapidamente o pergunta o que ele realmente Aproveita e era mata diante agora, da né? situação, ao que o amigo prontamente responde: Seu amigo. Eu sou Collins. Apolo 11. Enquanto Armstrong e Aldrin caminhavam sobre a Lua, eu fiquei lá, sentado, observando. Apenas observando. Pobre Tenente Collins. Ninguém prestava atenção em mim. Em meio ao seu discurso sobre a sua própria sensação de desprezo, Yamane o interrompe. Ele tá falando que ninguém notava nele. Mentiu tanto que não sabe mais separar a verdade e a mentira, não é mesmo? Foram tantas mentiras que tentou esconder. A mentira de 1970 é a que mais deseja esconder. Ou será a deste laboratório em 1971? Você morreu uma vez nesse laboratório. Não, não foi a sua morte de verdade. Foi apenas uma falha em uma das suas mentiras. O amigo então se cansa da conversa, que aparentemente estava indo numa direção que ele não gostaria, e por isso ameaça. Tem um homem cercando esse laboratório. Nenhum de vocês irá sair daqui com vida. Yamane diz mais uma vez que Ah, mas vão. mentiras. O cara aí é mais brabo. mentiras. Ele então saca uma arma e aponta para o amigo. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa... um Toma, disparo no coração. ele se levanta como se fosse apenas Não um é susto, ele, mas né? logo percebe a verdade. Ao Tomou colocar a mão mesmo? no peito, vê o sangue e fica confuso. Estou morrendo? Ah, ué, Não pode ser. Chame uma ambulância. ué. Isso não pode ser verdade. Não estava na profecia. Eu estava tão perto. E assim ele cai já sem vida. Yamane matou o amigo. Ué, Mas antes mesmo não é que ele, né? pudesse processar toda a situação, mais disparos são ouvidos. O amigo não estava mentindo sobre os homens cercando o prédio. Yamane foi atingido e cai no chão. Shogun e Kakuta precisam fugir imediatamente. Porra, mas eles não pegaram nem pra ver quem é. Ah, tá, Lentamente remove a sua máscara. Ah, tá, não vai saber quem é, né? A verdade finalmente se revela. O rosto por trás da máscara era o de Fukubei. Aquele que havia caído do prédio lutando contra um homem mascarado que todos Ué? acreditavam ser o amigo. Ué? Essa revelação explica perfeitamente a reação de Kenji ao descobrir a verdade. Fukubei esteve presente em inúmeros momentos da vida de todos, mas ele sempre foi esquecível demais e por isso passava desapercebido por todos. Esse era o fim de um homem esquecível, ao mesmo Mas de qualquer forma, rapaziada, ele tava no grupo. tempo que era o fim de um ícone mundial. E já morreu a Ban. A Ban, ué. Todos os jornais noticiavam que o amigo havia sido baleado. O mundo parava para acompanhar o estado do amigo. Mas antes de fugir do local, Shogun fez questão de checar o pulso do amigo. Ele realmente estava morto. E agora o mundo descobria a verdade e entrava em profundo luto por isso. Mas claro, ainda havia muito a ser feito e ninguém esperava pelo que viria a seguir. O maior espetáculo do mundo. Rapaz, ele deixou alguma coisa pronta, né? Em profunda tristeza hoje. O presidente expressou seus pêsames com uma mensagem. Ele foi um verdadeiro amigo. Se não tivesse feito o que fez no Ano Novo Sangrento do ano 2000, Tomou a humanidade teria sido dizimada por um vírus terrorista. Ah, E com certeza. Agora ele se foi. A humanidade perdeu um amigo. O Papa, por sua vez, começou uma missa extraordinária no Vaticano. Ele agora descansa com o Espírito Santo. Sua carne se foi, mas ele segue conosco em nossos corações. Pois Deus assim o chamou. Amigo. O mundo jamais seria o mesmo. Até o depois de Papa, tudo. minha irmã! E claro, o Partido da Amizade também tinha sofrido muito com isso. Manjuni se reúne com os demais líderes para decidir o que fazer a seguir. O amigo havia deixado instruções sobre o que fazer caso ele viesse a falecer. Absolutamente nenhuma cerimônia. Um funeral secreto. Tem alguma coisa, né? Públicos. Mas o povo clama por uma cerimônia em escala mundial. Uma despedida digna do homem que todos admiravam. E agora, assuntos políticos. O que vamos decidir quanto a um sucessor? Exato. E quanto ao presidente... Sucessor? Do livro de profecias. Era bastante claro que todos os demais membros viam nele um sucessor óbvio do amigo. Mas ele nega a posição. Diz estar velho demais para isso. Ah, aquele cara lá. Assim, era ele quem mantinha todos unidos em prol do objetivo final.
E é nesse momento que o número 13 chega na sala dizendo ainda acreditar na profecia, insistindo que eles continuem com o plano, exatamente como o amigo desejaria. Ainda que alguns membros do conselho estejam desistindo da ideia. Vocês não têm medo de morrer? Devíamos parar. Esse homem era o mesmo que o Maro viu recebendo a notícia sobre o nascimento do seu netinho. Agora, mais do que nunca, ele tinha motivos para continuar vivendo. Mas, com isso, ele havia também se tornado uma ponta solta. Foi pior a parada. Pelo grupo em um falso acidente de trânsito. Então já foi já. Que mesmo sem um amigo, o Partido da Amizade iria continuar com seu plano de dominação mundial. E é aqui que finalmente conhecemos a verdade sobre a criação do vírus letal usado no ano de 2000. Dr. Yamane era o principal cientista por trás do vírus, mas ele não trabalhava sozinho. A sua contraparte na organização era Kiriko, a irmã de Kenji. Puta que pariu! Ela foi para se relacionar com o amigo e ajudá-lo a desenvolver uma vacina para o vírus que Yamane desenvolvia. Era uma dinâmica de gato e rato. Enquanto ele criava um vírus cada vez mais forte, Kiriko desenvolvia uma vacina ainda mais poderosa, até encontrarem a versão perfeita. Kiriko não sabia da intenção do amigo de espalhar o vírus pelo mundo. E quando ela descobre isso, depois do ano 2000, ela confronta Yamane. Mas ele parece muito empolgado com a ideia, como se tudo não passasse de um jogo. Kiriko, ao ler as anotações e artigos de Yamane, percebe o verdadeiro plano do amigo. Para todo vírus, haverá 1% da população que será a ele naturalmente imune. E isso é o que diz a teoria sobre difusão de vírus. A humanidade jamais será devastada por completo por um vírus. 1% dela, ao menos, sobreviverá. Kiriko então se lembra das profecias do novo livro e questiona Era exatamente isso, né? O presidente do mundo é criado e há uma eleição mundial. Quantos votos houve ao todo? Em torno de 60 milhões e nenhum voto contra. Isso é 1%. 60 milhões é 1% da população mundial. O que aconteceu com os outros 5,94 bilhões? Vamos matá-los. Foi nesse exato momento, ao perceberem que a salvação da humanidade que o amigo pregava era uma forma de dominar o mundo mesmo. Tá porra! Apenas uma caralho! Mentira. E ao perceber isso, Yamane deixou o laboratório imediatamente e abandonou o amigo. Já Kiriko saiu determinada a criar uma cura que pudesse salvar a humanidade desse vírus. Se antes ela se mantinha longe da sua família para proteger a eles e a principalmente agora que ia fazer agora ela precisava se concentrar totalmente em salvar toda a humanidade. Kana finalmente descobre que a sua mãe não só estava viva, como também luta contra o amigo. E nesse meio tempo, cada vez mais membros do conselho do amigo morrem de maneiras misteriosas. Era bastante claro que uma disputa interna por poder começava no partido. Tudo isso enquanto os jornais noticiavam que um grande número de pessoas haviam morrido ao redor do mundo, graças ao que parece ser um novo vírus letal. Um vírus muito parecido com exatamente. o Ano Novo Sangrento do ano 2000, mas que agora não existiam vacinas comprovadamente efetivas contra ele. O terror se espalhava, e um mundo traumatizado era ainda mais violento durante uma possível nova pandemia global. Diversas áreas ao redor do mundo eram isoladas em quarentena total, ninguém entra, ninguém sai. Qualquer um que desobedecesse às ordens seria alvejado no ato. Yoshitsune e Kana sabem muito bem o que tudo isso significa. Os planos do amigo continuavam mesmo após a sua morte, e agora eles precisavam saber quais eram os próximos passos para assim impedi-lo. E por isso decidem voltar à atração virtual do amigo, para assim, naquele mundo onde a mente do amigo ainda estava intacta, pudessem encontrar respostas. Enquanto isso, o ritual fúnebre do amigo continuava. Dias e dias de velório, onde filas gigantescas atravessavam o palácio para a despedida final. Manjune claramente sente muito a perda do amigo, em todos os sentidos. Era ele quem dava significado à sua vida até aquele momento. Perdê-lo o abalou profundamente. E por isso ele vivia dentro da simulação virtual que criaram, um lugar onde o mundo ainda tinha o seu amigo. Lá dentro ele compartilhava, sem saber, é claro, o mesmo mundo com Kana e Yoshitsune, e todos estavam prestes a descobrir ainda mais sobre o amigo. No mundo real, a líder dos Navegadores dos Sonhos e braço direito de Manjune continuava o servindo, mas cada vez mais descontente com seu comportamento. Ela via nele fraqueza depois da partida do amigo, e isso enfraquecia cada vez mais o laço entre eles. Toda essa quebra dentro do Partido da Amizade não poderia vir em pior hora. Afinal, o Papa estava no Japão, o momento tão esperado. O Papa vai tomar o Papa, até o Papa tá babão. Yoshitsune, Yuki de Shogun, Kana, todos eles montam uma força-tarefa para ele vai mamar. Pois ele vai mamar. Afinal de contas, depois da queda do Papa seria o início do fim, momento em que o mundo cairia definitivamente. Várias pessoas mascaradas e armadas são impedidas pelo grupo, mas ainda assim nenhuma delas parecia ser mesmo o verdadeiro alvo da caçada.
Enquanto isso, Manjuni recebe a notícia de que o Papa faria uma visita ao velório do amigo em frente a todos, e que lá o Papa seria colocado diante do corpo do amigo. Manjuni questiona de quem veio essa ordem. Afinal, Canonizar. ele era a maior autoridade. Canonize. Seu lacaio também fica com Canonize o amigo, seu Papa. Mas ele logo percebe, e a sua cara de espanto demonstra que ele finalmente havia entendido. Então é isso, um espetáculo. Será o maior espetáculo da história. Tendas e mais Cara, meteu tendas com o papai é do lado de pop fora. do E nada. ainda mais O pessoas papai é chegando a pop. todo momento. A polícia O estima pelo papai menos é pop. 320.000 pessoas, O talvez papai mais. é pop. Eu odeio dessa Nesse música. que o Papa iria de encontro ao corpo do amigo, multidões chegam ao estádio para ver esse momento histórico. Esse seria o local perfeito para cumprir a profecia e assassinar o Papa à vista de todos. E por isso, o grupo de Cana se infiltra no local procurando pelo ponto perfeito, de onde um assassino poderia atirar. Esse era o maior festival do século, a Feira Mundial de 2015, a reconstrução de um sonho de infância do amigo. A Expo que marcou todo mundo em 69, agora em sua maior versão. O local que seria palco da maior das farsas, mas que ali se tornaria verdade. Que comece o espetáculo. Em meio a um rugido promovido pela salva de palmas, o Papa avança. Porra. O estranho domo no centro do palco silenciosamente se abre, e abaixo dele estava O corpo do amigo. envolto em inúmeras flores e estranhos E aí, cristais, espanca tudo para galinha. caracterizá-lo como algo muito além de um humano, quase um ser divino, mesmo sendo apenas um homem. O Papa então começa o seu discurso, encaminhando a alma do amigo para a vida eterna. Cana e os outros seguem procurando por todos os lugares, até que Shogun se dá conta de que o ponto perfeito estava bem diante dos seus olhos, a Torre do Sol, uma estrutura idêntica à usada no ano 2000 para impedir o robô gigante. E lá de cima, uma figura já conhecida aparece, o número 13 preparando para disparar contra o Papa à vista de todos. Mas, de repente, o estádio fica em completo silêncio. Nenhuma O amigo única se voz é mexe. ouvida de toda a multidão. Até mesmo o Papa parou seu discurso enquanto fica paralisado. Bem ali, à vista de todos, estava ele, o amigo de pé em frente ao seu túmulo de flores, ressurreto como uma divindade. O Papa caminha em sua direção sem acreditar. Ele vai matar o Papa, né? É um milagre. E assim, um disparo é ouvido. O número 13 atira em direção ao Papa, mas outro milagre havia acontecido. O amigo protegeu o Papa, usando o próprio corpo como escudo. O homem que salvou o Papa caía morto no chão. Era exatamente isso, mano. Eles querem transformar o amigo num santo. E assim, Ocho finalmente entende. Ele se tornou um deus. Nem mesmo Manjuni, seu braço direito, fazia a menor ideia do que aconteceria. Cabia a mim a tarefa de escrever o roteiro. Mas, a partir dali, naquele momento, o protagonismo já era mais do que evidente. O amigo voltou à vida apenas para se sacrificar pelo Papa. O silêncio então é quebrado por tiros, gritaria e muita confusão. Os seguranças rapidamente entram no palco para retirar o Era Papa. exatamente isso. Eles queriam santificar o amigo. Completamente atônito e ainda incrédulo diz: eu fui salvo, ele me salvou. Ajudem-no, ajudem o amigo. Outro grupo o carregava, gritando que ele precisa de cuidados médicos urgentes. Mas é aí que tudo muda. O amigo calmamente diz: me coloquem no chão, eu estou bem. Ele então caminha lenta e desequilibradamente em direção ao centro do palco. Toda a multidão, surpresa, para assistir. O amigo então se ajoelha e com a sua mão ensanguentada ele levanta o dedo indicador, fazendo o símbolo da sua fé. Ah! E assim toda a multidão faz o mesmo. Ó o cara, meu irmão! Uma semana depois, uma multidão... Não se é o lança amigo na mais, rua né? e O todo verdadeiro mundo amigo já não morreu. era apenas isso. Não mais um homem, mas agora um santo, uma divindade. Em frente a todos, ele Porra, surge Daniel, mas aí tu é completamente doente. Pô, tu recuperado. corre, depois Enquanto treina. acena, ele sussurra: adeus. Quantos de vocês vão me ver novamente? Havia chegado a hora de destruir o mundo de uma vez por todas. E agora com um poder inimaginável. Muito acima de qualquer humano. O poder de um deus. Mas, claro, isso fica para a terceira e última parte dessa série de Rapaz, vídeos sobre esse final foi 27 cinema, heróis. viu?
Então, se você quiser me apoiar diretamente para continuar... Final aí foi fazendo análise cinema. do canal, considere se tornar um membro. A partir de apenas R$5 por mês, você já me ajuda muito a continuar o trabalho por aqui e ainda tem acesso a alguns benefícios bem interessantes para os membros. Como, por exemplo, ter acesso aos vídeos antes de todo mundo, prioridade nos comentários. Em breve teremos também lives e vídeos exclusivos só para os membros do canal. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, muito mais que tá para vir pela frente e principalmente apoiar o canal, se torne um membro. No mais, eu espero que você tenha gostado dessa Gostei. Espero ver o seu comentário pra gente fazer a terceira. Meu muito obrigado pela Pois é, rapaziada. Pois é. Gostei. Cinema.